Olá, consciências universais, boa tarde. Vamos para a nossa live de expansão do nosso coração, conexão da nossa mente e coração com essa energia de amor incondicional. Hoje, antes da gente iniciar a nossa meditação, porque, como eu comentei ontem, a meditação é uma das ferramentas para que a gente faça essa conexão entre coração e mente, mas a principal ferramenta e que vai possibilitar com que a gente mantenha essa conexão ativa e constante é a ferramenta da nossa mudança no dia a dia, da gente observar quais são as questões que estão em nós, que baixam a nossa vibração e que precisam ser equilibradas, e a partir disso a gente identificar o que precisa ser melhorado em nós, né? Quais são as questões que a gente precisa transmutar, ressignificar no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso pensamento. Então, a meditação é uma das ferramentas, por isso que eu estou trazendo para vocês, antes das meditações, os temas, porque todos esses temas falam sobre a gente encontrar tudo que baixa a nossa vibração, porque tudo que baixa a nossa vibração é o que vai fazer com que esse campo diminua. Para quem ainda não estava acompanhando as nossas meditações, eu quero mostrar para vocês novamente o campo eletromagnético do coração, o que é esse especial aqui, 30 dias de expansão dessa energia do coração e conexão dessa energia com a mente. Essa imagem aqui é a imagem do nosso campo de energia, do campo eletromagnético do nosso coração ativo, harmonizado, com a energia em movimento e constante. Porém, né, e é isso que a gente está treinando aqui todos esses dias, nesses 30 dias, treinando através da meditação, mas como eu comentei, todas essas mensagens, todos esses temas que eu estou trazendo antes e que sempre está vindo da intuição, né, do meu eu interior para passar para vocês, essas mensagens, essas ações, essas reflexões é que vão nos mostrar onde estão os nossos processos internos que fazem com que esse campo eletromagnético, né, ao invés dele estar assim totalmente ativado, constante, que é quando a gente está em total comunhão do nosso reflexo, do nosso pensamento, da nossa parte mental com o nosso coração, e também em total comunhão com tudo aquilo que a gente passa para as outras pessoas. Na hora que a gente vai para a vida, a gente vai para a vida com vontade de viver, passando o processo da nossa verdade e não com medo e sempre achando que a outra pessoa falou algo para me prejudicar, ou será que ela está falando isso porque ela está falando de mim, ou será que tal pessoa riu porque está rindo de mim. Tudo isso faz com que esse campo fique assim, ó. Diminui o campo eletromagnético do nosso coração. Ele fica pouco ativo, ele fica com uma capacidade limitada, porque a nossa capacidade é de expandir muito a nossa energia. Só que quanto mais a gente não observar todas as questões que eu trouxe aqui para vocês, em todas as lives, todos os temas que eu citei aqui, e claro, diversos outros temas da nossa vida, se a gente não observa tudo isso, esse campo de energia vai só minando, e a partir do momento que o nosso corpo não aguenta mais e começa a gerar as manifestações de doenças físicas. E tem uma outra questão, que eu vou mostrar outra imagem, que é essa aqui, que é o campo eletromagnético do coração em desarmonia. Ao invés dele estar assim, que é pouco ativo, que é quando a gente fica ali, né, meio que em cima do muro, ou então assim, que é totalmente ativo, totalmente em movimento constante, com você fluindo na sua vida, quando a gente guarda muita mágoa, raiva, tristeza, rancor, as situações na vida estão cada vez mais difíceis, ou então a pessoa fica sempre achando que tudo é negativo, tem uma visão mais negativada da vida, esse campo começa a ficar cada vez mais em desarmonia, a gerar um verdadeiro emaranhado ao redor do nosso campo de energia, que a gente precisa parar para desenrolar tudo isso, né? Para ressignificar todo esse processo em nós. E hoje eu quero comentar rápido com vocês sobre o nosso
processo de crenças limitantes. Por que eu mostrei antes sobre as situações do nosso campo em harmonia e agora as situações do campo em desarmonia? Quando a gente mantém, igual eu falei com vocês, mágoa, tristezas, rancores, todas as situações que vão fazer com que o nosso campo de energia fique dessa forma como eu mostrei aí, tudo isso vai fazer com que a gente não consiga fluir na nossa vida. Você quer passar pelo teu processo, você quer passar pelos seus aprendizados, mas a coisa não flui, não vai. E muitas das questões que fazem com que tudo fique travado, com que não flua, é exatamente essa imagem aqui. É uma imagem muito conhecida de muitas pessoas, porque aqui eu trouxe para vocês essa imagem, que é a imagem que fala do nosso consciente e do nosso inconsciente. Vocês vão ver em alguns estudos, algumas literaturas que fala do nosso consciente, 5%, da nossa capacidade ali de raciocinar de uma forma consciente, só 5%. E alguns estudos vão direcionar para subconsciente e inconsciente. Outros estudos falam somente de inconsciente, de consciente e inconsciente. Mas, no nosso consciente, essa imagem está com as palavras bem pequenininhas, mas eu vou ler aqui para vocês. No nosso consciente fica só 5%, né? Só 5% da nossa capacidade de raciocínio. Então, tudo aquilo que você está falando, fazendo, seu comportamento, só 5% está na sua parte consciente. O resto está tudo lá no inconsciente, que é regido pelas nossas emoções, por tudo aquilo que a gente armazenou lá do passado e que a gente não tem ideia do que está lá, porque a gente não tem acesso a essas informações. No nosso consciente, a gente tem os nossos objetivos, a nossa razão, a análise, as sensações, reflexões, pensamentos, memória funcional, força de vontade, tudo isso está aqui no nosso consciente. Só que isso são só 5% da nossa capacidade. Os outros 95%, que é na verdade a nossa programação, nosso verdadeiro eu, vai ter ali no nosso subconsciente, ficar ali no nosso subconsciente. A autopreservação, os nossos hábitos, as emoções, as fantasias, memórias de longo prazo, ociosidade. Aí vem a questão que nos limita. Medos, traumas, fobias, desejos, compulsões e crenças limitantes. E vamos então falar sobre as crenças limitantes e que acabam fazendo com que o nosso campo de energia, ao invés de ficar assim, que é o que a gente está trabalhando aqui todos os dias nas meditações, fique ou assim ou assim. Né? E a gente quer o nosso campo eletromagnético do nosso coração enviando essa comunicação para o nosso cérebro com a capacidade total. A gente quer colocar ali o nosso processo com a nossa capacidade total, que é essa imagem aqui. Falar sobre as crenças limitantes, eu trago para vocês 4 informações que eu vejo assim como um passo. Assim. Deixa eu tirar as imagens aqui. Mas eu vejo 4 informações assim como passos que a gente segue para ressignificar essas crenças, para dissolver essas crenças no nosso inconsciente, lá no nosso subconsciente, para que todo esse trabalho feito com práticas meditativas, com mudança de atitude, mas às vezes você chega lá na frente e voltou a fazer do mesmo jeito, quando você vê já estava de novo fazendo da mesma forma. Mas eu vejo 4 passos para a gente dissolver essas crenças. E dentro das práticas energéticas, elas vão ajudar muito. Porém, não vão ser as práticas, não vão ser as meditações o foco. Mas sim o foco, a nossa intenção forte de mudar do nosso comportamento aquilo que faz com que o nosso campo de energia fique menos ativado, com que faz com que o nosso raciocínio fique separado do nosso coração e a gente cria esse bloqueio aqui, né? A energia do coração tenta subir e o nosso racional ali muito pensando
nas questões de medos, de fobias, de traumas, pensando entre aspas, porque isso está no nosso inconsciente. Quando a gente vê, a gente já fez, a gente já agiu. Na parte energética, eu anotei aqui para vocês. As práticas vão ajudar, né? Um exemplo aqui, essa prática que a gente está fazendo, elas vão ajudar a elevar o campo de energia. Todos os exemplos que vocês estão deixando para mim nos comentários, falando, Érica, nossa, eu estou sentindo calor, eu estou sentindo meu coração pulsar mais rápido, eu estou sentindo vibrar no topo da minha cabeça. Todas as situações que vocês estão comentando aqui, que estão sentindo no corpo físico, né, as sensações físicas no corpo, é exatamente o que as práticas vão nos auxiliar para que a gente consiga dissolver as crenças limitantes, que é elevar o nosso campo de energia. Fazer as meditações vai elevar teu campo de energia. Você vai, aí é o segundo passo, você vai se conectar com o seu eu interior, com a sua sabedoria divina, sua centelha divina, são vários nomes, mas é a nossa consciência maior, a energia que rege o nosso corpo. Você consegue se conectar com essa energia maior sua. E aí vai para o terceiro passo, que é acalmar o ego. O ego, ele tem o medo, né? É muito da questão do ego achar e ter uma visão mais negativada da vida, ter uma visão de olhar para fora e achar que tudo tá ruim, que a coisa tá de mal a pior. Porém, quando você eleva seu campo de vibração, você se conecta com o eu interior. Quando você se conecta com esse eu interior, com essa centelha divina, você acalma o ego. Quando você acalma o ego, você vai para o quarto passo, que é se permitir conhecer as crenças limitantes. E o quinto passo, transmutar essas crenças, ressignificar essas crenças, dissolver as crenças que estão ali te limitando. Por que eu citei esses 5 passos dentro do processo energético? Porque primeiro a gente precisa conseguir estar com um campo de energia mais alto para que a gente possa olhar para alguma crença interna sem o ego começar a se auto-julgar, se autocriticar, se autocondenar, entrar no processo da culpa, que é o pior, porque aí gera ainda mais distorção, gera uma linha ainda mais envolvendo aqui nessa bagunça toda dessa imagem aqui. Então, quando a gente eleva, né, ou você está com um campo vibracional baixo, ou então você está com muita confusão, mas você faz alguma prática, alguma meditação, você vai ocorrer isso aqui. Você expande teu campo de energia, você eleva o campo de energia. E quando eleva esse campo de energia, automaticamente o que ocorre é essa conexão com o eu interior, com essa sabedoria, essa força divina que há em nós. Essa sabedoria interna que rege a nossa vida se a gente permitir. Só que esse eu interior, essa centelha, esse eu maior, tem vários nomes, essa energia, essa consciência de energia que somos, eu falo que ela é tão amorosa e tão respeitosa que se a gente decidir vibrar somente com o ego e somente no medo, ela vai respeitar, ela não vai interferir. Só que se a gente coloca a nossa intenção, se você vai lá, coloca a sua intenção de que você quer melhorar, você quer expandir, você quer trazer a sua vida para uma expansão maior, para mais conexão, para mais resultado, conectado ao seu propósito, para fazer, para sair dos medos de fazer, para você virar e falar, não, eu vim aqui para desempenhar isso, então eu vou superar esses medos, ressignificar qualquer crença limitante que esteja me travando de seguir na vida, eu quero superar tudo isso. Simplesmente essa intenção forte já eleva teu campo de energia e você já se conecta com o seu eu interior. Fazendo isso, o ego acalma. Ele começa a acalmar, porque ele se sente seguro dentro de si mesma e dentro de si mesmo. Você começa a se sentir amparado e amparada.
Porque essa energia desse eu interior, eu superior, né? Vários nomes, mas eu vou começar a chamar a partir de agora de eu interior, porque para mim não está fora, por mais que a gente olhe para cima, mas não está fora, está dentro, está cada vez mais dentro. E quando a gente permite se conectar com essa energia desse eu interior, o que a gente sente é força, é capacidade de fazer. E o ego se sente acolhido nesse processo. É você permitir conversar com o seu ego, de acolher o ego nesse processo. Fazendo isso, acalmando o ego, você se permite a identificar quais são as questões que estão lá no inconsciente, nessa parte aqui, ó, desse gigantesca aqui, vocês conseguem ver aqui embaixo, abaixo da linha da água, né, da linha do mar, gigantesco esse iceberg. Você consegue ver tudo que tem ali embaixo, porque como diz a Ana, minha querida amiga já, a minha terapeuta, minha psicóloga, indico muito a Ana, se alguém estiver buscando profissional que vai com certeza te contribuir no teu processo de expansão, de autoconhecimento. A Ana é fantástica. Se vocês quiserem, me falem nos comentários para deixar o contato da Ana para vocês, que eu deixo, porque a Ana é fantástica. E a gente estava conversando um dia sobre essa questão dessas crenças, de tudo que está no nosso inconsciente, nos limitando. E ela falou que é exatamente a imagem do iceberg e do mar. Nesse nosso mar interno, que a gente ainda não conhece, com esses 5% do consciente, existem tubarões ali dentro, né? Que vão ser os nossos medos, os traumas, as fobias, mas também existem algas, existem peixinhos, existem seres ali que você olha e vai achar a coisa mais linda do mundo, de tanta cor, de tanto brilho. Algas vivas ali, de você olhar e perceber que não são só os tubarões, mas pelo contrário. E que aquele tubarão que você achava que era uma coisa gigantesca, que iria te travar muito dentro do seu mar interno, com a energia do seu eu interior, com essa conexão com o eu interior, você consegue olhar para essa crença limitante, que eu estou trazendo uma analogia aqui de um tubarão. Você consegue olhar para esse tubarão, chegar perto dele com calma, com quietude e permitir enxergar o que está ali dentro e observar que quando você começa a ressignificar e a dissolver essa crença limitante, esse tubarão gigantesco e assustador, ele começa a dissolver e você começa a enxergar um peixe ali, um peixinho, e que você, hoje em dia, você domina aquela situação e não mais ela te domina, porque o nosso inconsciente, ele rege as nossas emoções. E na briga entre o racional e o inconsciente, que são as emoções, a emoção vai ganhar, né? Em 95% ali dos casos, a emoção vai ganhar e a nossa razão, a parte racional, vai ficar para trás. É quando acontece na sua vida, né, na nossa vida, que você chega lá na frente e fala assim: poxa, mas de novo eu agi desse jeito, de novo eu fiz isso, mas eu já tinha prometido a mim mesma que eu não ia fazer mais dessa forma, né? Por que aconteceu de novo? É porque dentro do inconsciente, a crença limitante que existe lá, ela venceu, ela tem um lado emocional. E dentro desse lado emocional, ela vai trazer às vezes questões para te proteger, né? Coisas que a gente ache que algo de externo vai me prejudicar, então eu preciso me proteger. Dentro dessa proteção, qualquer situação na vida que você vivencie, que seja parecida com essa questão interna, que tem guardado de medo, automaticamente a emoção vai vencer e você vai de novo agir da forma antiga. Tem uma história rápida que eu sempre gosto de contar a respeito de crenças limitantes. Eu vou deixar a imagem aqui pra gente, que é para colocar aí no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, essa capacidade de expansão. Mas para finalizar esse assunto das crenças limitantes, eu quero trazer ainda duas informações. Uma delas é sobre
é um exemplo de questões que ocorrem com a gente quando nós estamos nesse processo do medo e que repete uma situação, às vezes nem é uma mesma situação, mas que remete a alguma crença limitante, a gente vai agir da mesma forma. Trazendo um exemplo que eu li uma vez de uma criança, imagine uma criança de uns 3, 4 anos de idade, tá na varanda assim, no portão de casa, na calçada, brincando. A mãe está em pé do lado, conversando com uma amiga, com uma vizinha. E a criança ali brincando, totalmente se sentindo segura. De repente, passa um carro na rua, passa um carro e o cano de descarga do carro faz um barulho muito alto, parecendo um tiro. Só que ninguém estava vendo esse carro passando, né? O carro estava passando na rua assim do lado. Quando fez o barulho muito alto, que parecia um tiro, todo mundo assustou por conta do barulho. Aí entra a nossa questão de proteção pessoal. Todo mundo assustou por conta do barulho. A criança que se assustou olha para a mãe. Quando ela olha para a mãe, ela vê a mãe com uma cara de assustada. Tanto a mãe quanto a vizinha com cara de assustada. Isso automaticamente já remete no inconsciente dessa criança, lá no subconsciente, que existe perigo ali. Nesse momento que a criança olhou para a mãe, olhou para a vizinha e viu ali as duas com uma cara de assustada, passa um rapaz, num exemplo aí, vamos colocar um rapaz de bigode, de cabelo black power, assim, bem diferente, que vai a imagem gravar ali na criança. Isso tudo aconteceu ao mesmo tempo. Só que passou alguns segundos, o carro passou, a mãe viu que não tinha problema nenhum, que era um barulho do carro. Então, para as pessoas adultas, não ficou nada armazenado. Só que para a criança, ela não compreende que o carro faz aquele barulho. Ela só compreendeu o que ela estava absorvendo através dos sentidos. Ela ouviu o barulho alto e assustador, viu a cara da mãe assustada e, de quebra, viu uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, que passou um rapaz ali na hora. Todas essas informações foram armazenadas no inconsciente dessa criança como situação de perigo. No futuro, algum barulho alto, que faça algum barulho de tiro, assim, que remeta a algum barulho parecido assim, vai startar nessa pessoa uma situação de perigo, vai startar nela, o próprio cérebro vai começar ali a emanar as químicas de tipo perigo, você precisa se proteger. Ou uma outra questão, que é o que fica das nossas crenças limitantes e a gente interpreta o mundo de uma forma incorreta. Se essa pessoa na vida adulta encontra com alguém de bigode, de cabelo black power, que remeta à pessoa que ela viu quando ela tinha 3 anos de idade, automaticamente o inconsciente vai começar a trazer um incômodo a respeito da pessoa que ela está vendo, a respeito da situação que possa estar acontecendo. Então, pode às vezes essa pessoa estar vindo para te oferecer algo, né? Para te oferecer uma parceria, para te oferecer uma sociedade e ali ser uma expansão para o teu projeto, para as tuas questões pessoais e por conta de crenças do interno. E quando eu falo de crenças, é tudo aquilo que a gente armazena no inconsciente. E para fechar esse assunto, antes da gente ir para a nossa meditação, porque é um assunto bem extenso, tem 2 formas da gente armazenar as informações no nosso inconsciente. É a memória explícita e a memória implícita. A memória explícita é aquela que a gente vai armazenar a partir da atenção. Todos vocês estão colocando atenção aqui para me ver, para me ouvir, colocando atenção nas imagens. Então, quanto mais atenção você coloca, mais a sua parte racional vai processar aquela informação e encaminhar para ser armazenada depois no inconsciente. Essa é uma das formas da gente armazenar as informações no nosso cérebro, no nosso inconsciente. E tudo aquilo que a gente quer para nós, a gente vai armazenar através dessa memória,
que é a memória explícita, que é aquela que você vai se direcionar. Eu quero aprender isso, então eu vou me inscrever em tal curso, eu vou ler tal livro, porque eu quero aprender essa informação, eu quero armazenar isso na minha vida, então eu vou conviver com tal e tal pessoa. Eu quero que tal energia esteja cada vez mais ativa em mim, então eu vou manter sempre o meu foco nessa energia, nesse comportamento, em fazer isso. Então, essas informações estão passando pelo racional. Porém, no nosso racional, é onde gasta muita energia para a gente armazenar as nossas informações. Eu tenho anotado aqui dos meus estudos. A memória explícita, onde conseguimos produzir novos conhecimentos, processar novos dados, porém, é a memória que se encontra no pré-frontal e consome muita energia. Para a gente armazenar essa memória, a gente precisa estar com muita energia, a gente precisa elevar nosso campo eletromagnético do nosso coração, também energia no corpo físico, dormir bem, descansar, para que tudo aquilo que você coloca teu foco vá para o teu inconsciente e fique armazenado lá, porque é tudo que você quer para a tua vida. A outra forma de armazenarmos as informações no nosso inconsciente é através da lembrança implícita, da memória, não lembrança, mas da memória implícita. Essa é a que pega e é através dessa que a gente tem armazenado praticamente quase todas as nossas crenças limitantes. Por quê? Essa memória, a memória explícita, a gente absorve essa memória através do meio. Tudo aquilo que o nosso cérebro está captando e processando através dos nossos sentidos, a gente está guardando isso no nosso inconsciente. Tudo, tudo, tudo. Eu estou falando com vocês aqui agora, o Vitor passou ali no corredor, está fazendo barulho lá na rua, está fazendo barulho no computador. Tudo o que está acontecendo, o meu inconsciente está absorvendo através dos sentidos e armazenando essas informações. Isso é um processo mais automático, então não gasta tanta energia. Só que essa memória, geralmente, são as memórias que a gente não quer guardar. Quando você está com alguém e aquela pessoa está com pensamentos muito negativos, sempre vendo a vida de uma forma muito negativa, tal, tudo que essa pessoa está falando, tudo que está acontecendo, os teus sentidos estão pegando e tudo isso está indo para o teu inconsciente. Nossos pais têm algo que na época da nossa adolescência eles ficam muito de olho nas nossas companhias, né? Para ver com quem a gente está andando, porque a época da adolescência é a época de você sair da criança e descobrir quem você é, né? Que adulto você é. E na época da adolescência, nossos pais ficam muito preocupados com quem a gente está andando, eles ficam observando qual a turminha de amigos, quem é, justamente porque quando você está ao redor, não só o campo de energia está sendo trocado, né, esse campo eletromagnético que temos ao redor do nosso corpo está sendo trocado com essas pessoas, mas também o teu inconsciente está armazenando todas as memórias de uma forma muito fácil, rápida, porque não gasta tanta energia, está armazenando tudo aquilo que você está vendo, sentindo, observando do externo. Eu quero ler para vocês algumas informações desse livro aqui, porque fala sobre isso que eu estou falando com vocês. Os estímulos que recebemos configuram o modo como percebemos o mundo e como iremos perceber o próximo estímulo. Todos os estímulos que a gente está recebendo do externo vão configurar a forma como a gente vai ver o mundo. Então, elevar o nosso campo de energia, elevar a nossa vibração, fazer práticas para elevar a nossa vibração, elas são importantes, porque vão nos auxiliar aos próximos passos. Eu vou repetir para vocês. A elevar o nosso campo de vibração, ficar da forma como está aqui na imagem, se conectar com o eu interior, que é essa sabedoria, essa centelha divina, acalmar o ego para começar a conhecer as crenças limitantes e dessa forma transmutar essas crenças. Conhecer essas crenças sem se auto-julgar, sem se culpar
enxergar claramente, nossa, como em tal situação eu agi de uma forma egoísta, ou como em tal situação eu agi de uma forma que não foi legal para outra pessoa. Mas quando você identifica isso, sem se autoculpar, sem se autocriticar, né, com o ego acalmado, conectado ao seu eu interior, você se permite perceber quais foram as situações que você vivenciou que te fazem agir daquela forma. E eu te falo que você começa inclusive a perceber quais foram as situações que você vivenciou até em outras vidas, porque isso começou a acontecer comigo. Várias situações de comportamentos que eu tinha nessa vida, uma delas de exemplo é em relacionamentos amorosos. Eu não me permitia ter relacionamentos amorosos onde eu sentisse prazer, onde eu sentisse fluidez sem culpa. Eu sempre atraía relacionamentos amorosos com a imagem da culpa, sempre tinha algum sentimento de culpa. E isso tinha relação com vidas passadas, com situações que eu vivi em outras realidades, em outras vidas, e que ficaram tão fortes no inconsciente que foi algo que veio energeticamente para essa vida e por conta de se abrir para se enxergar, eu comecei a identificar porque eu atraía tantos relacionamentos onde sentimentos de culpa estavam ali. E foi quando o meu relacionamento começou a ficar totalmente curado, porque eu me abri para me autocurar. Gente, eu quero falar para vocês sobre o livro que eu gosto muito para falar sobre a questão das crenças limitantes. Não é um livro espiritualista, é um livro mais voltado para empresas, para novas empresas que eu até chamo empresas de nova era, assim, porque são empresas mais voltadas realmente para um mindset de crescimento, para você sair do processo de ser sempre do jeito que você sempre foi, mas expandir e crescer e evoluir. É esse livro aqui, é o Desconstruindo Mindset e Construindo Inovação. Lá no meu site tem uma página onde eu indico todos os livros que eu já... Não todos os livros, alguns livros, não todos, estou mentindo. Alguns livros que eu já li, eu coloquei lá na minha página. Eu tenho até que atualizar lá com alguns outros livros, mas esse aqui está lá. Olhem lá para vocês verem, porque esse livro aqui é um dos que explica muito a forma como o nosso raciocínio se dá e a forma como as crenças limitantes acabam impactando na nossa vida, e também explica que é possível mudar, só que a gente precisa de empenho, de dedicação, porque gasta muita energia para mudar a crença limitante, mas é possível. Deixa eu tirar a imagem aqui, voltar e mostrar o livro para vocês, porque eu mostrei, estava bem pequenininho, né? Lá no meu site, ele está todo marcado. Lá no meu site vocês conseguem ver esse livro e vários outros lá. É só vocês entrarem lá, em cima tem uma abinha livros, que esse aqui eu gosto muito para explicar pra gente as nossas questões de crenças limitantes e como a gente armazena essas informações no inconsciente. Tem até um teste aqui dentro desse livro para você ver como você tá, se você tá com seu mindset muito limitado ou se você tá aberto a crescimento. Eu gosto muito desse livro aqui. Comentando com vocês que não é um livro espiritualista, mas eu leio de tudo e tudo sempre voltado para o processo de expansão, de crescimento. Gente, falei bastante, mas se deixar, eu falo umas 3 horas só sobre esse assunto de crença limitante. Não só sobre assunto de crença limitante, mas sobre tudo que vai nos possibilitar expandir, né? Sair das crenças limitantes, compreender tudo isso, sair, principalmente compreender de uma forma através do sentir. Quando a gente compreende através do sentir, a gente se abre para realmente fazer, para receber a força do nosso eu superior, do nosso eu interior e realmente fazer. Vamos lá para a nossa meditação. Me falem o que vocês acharam aqui da live de hoje. Demorou um pouco mais as explicações, mas eu quis trazer para vocês todo esse processo e toda essa explicação sobre as crenças, para vocês observarem o quanto a gente se limita se a gente não se permitir mudar. É importante se permitir mudar, é importante se permitir observar seus pensamentos, sentimentos e ações, porque são essas 3 áreas, né, essas 3 situações da nossa vida
que vão permitir a mudança que a gente está buscando de expansão, de evolução. Dentro desse processo, dessas mudanças, você se permitir mudar o seu comportamento, a sua atitude e os seus sentimentos, é importante identificar qual a programação por trás, porque a ordem é: os sentimentos geram os pensamentos geram as atitudes. Porém, quais são as crenças que estão armazenadas ali no seu inconsciente que estão gerando os seus sentimentos? Porque tem uma programação por trás. Como descreve aqui no livro, do que eu li para vocês, dessa parte que fala: os estímulos que recebemos configuram o modo como percebemos o mundo. Então, quando você vai para a vida posteriormente, você recebe um novo estímulo. E ele vai estar configurando a forma como você vai enxergar o mundo e também trazendo toda a configuração que já tem ali. E qual é a configuração que você tem hoje na sua vida que está gerando seus sentimentos e fazendo você ter atitudes que muitas vezes você não quer, pensamentos que muitas vezes você não quer. Eu deixo essa reflexão aqui para vocês, até anotem e respondam essas perguntas, comecem a se autoconhecer. Esse é sempre o propósito do meu trabalho, a gente se autoconhecer para termos liberdade, para a gente desenvolver o respeito entre nós, nosso respeito pessoal, nosso respeito para com as outras pessoas e também a equivalência. A gente conseguir se doar, sermos seres iguais na medida que é possível para cada um. Então, é a nossa liberdade, nosso respeito e a nossa igualdade, nossa equivalência. Vamos lá para a nossa meditação de hoje. Deixa eu tirar a imagem aqui. Acho que eu já tirei. Vamos para a nossa meditação. Deixa eu ver as mensagens de vocês aqui. A Islane falando: gente, eu vou fazer uma live hoje. Ai, muito obrigada por ter me lembrado, Islane. Vai ter uma live no YouTube falando sobre a sensação que parece que você regrediu. Hoje eu vou trazer... Gente, muito obrigada, Islane, por me lembrar. Minha equipe aqui me ajudando. Gente, eu estava aqui preparando material, só fazendo um parênteses antes da gente iniciar a nossa meditação. Eu estava preparando o material dessa live de hoje lá no YouTube, às 19 horas. Eu comecei a chorar, porque era muita energia que estava vindo, muita compreensão. E é onde eu falo com vocês, da gente se abrir para começar a compreender, não pelo racional mais, pelo mental, mas sim pelo sentir. Compreender primeiro aqui, a informação chega primeiro no coração. Mas a lágrima escorria. E tá ficando um material que eu vou trazer para vocês. Eu fui acordada de novo, de madrugada, e começou a vir na minha mente algumas informações sobre por que a gente tem essa sensação que regrediu quando a gente está num processo de despertar espiritual. Você está indo numa boa, de repente acontece algo, muitas vezes na família, a maior parte das vezes, e você parece que dá a sensação de que você voltou lá atrás. Você fala: gente, parece que eu não aprendi nada, parece que eu não desenvolvi nada nesse tempo todo que eu estou nesse caminho de despertar consciencial. Mas eu vou trazer para vocês as explicações, e eu comecei a receber tanta informação sobre a parte da geometria, explicando junto com a geometria, explicando junto com a natureza, para que a gente possa conseguir compreender o nosso processo pessoal. Então, eu espero vocês lá na nossa live hoje, lá no YouTube, tá? Lembrando, pessoal, que também está tendo uma jornada curando padrões familiares, curando os relacionamentos familiares, lá no nosso canal do Telegram, tá? Para quem ainda não está participando, tá lá no nosso canal no Telegram. A gente está no segundo dia, vai ficar salvo lá, você vai poder fazer no seu tempo. Então, participa lá com a gente, deixa os comentários de vocês, tá bom? Vamos para a nossa meditação, pessoal. Eu vou pedir a vocês para colocarem a mão aqui no centro do peito, fecharem os olhos e começar a acalmar a mente,
Respire profundamente, de forma mais lenta. Deixe o ar sair. A energia entrando através do ar. Acalmando os pensamentos. E na expiração, levando tudo o que não precisa mais. Vai acalmando, se permitindo se entregar no processo. Se permita se entregar agora. Para que você receba toda a comunicação, todas as orientações que são para você. Para expandir o seu caminho, te permitir se conectar com o eu interior, com a energia primordial. E ser orientada, orientado sobre o que fazer, como fazer, para deixar para trás todas as crenças limitantes, para esquecer tudo aquilo que limita e descobrir tudo aquilo que liberta. Com a mão no centro do peito, comece a visualizar, ou só coloque sua forte intenção de que no centro do peito, a energia do coração, uma bola de luz forte e brilhante, começa a expandir e crescer ainda mais. Num processo de crescimento constante, essa bola de luz vai ocupando todo o seu corpo, levando o amor incondicional a todas as células, todos os órgãos, tecidos. Tudo é banhado com essa energia de amor incondicional, a partir do seu coração. Esse campo eletromagnético expandido continua aumentando e agora ocupa todo o ambiente onde você está. Continua aumentando, aumentando. Abrange a sua cidade. Abrange agora ainda maior o país onde você está. Continua aumentando, aumentando. E agora envolve todo o planeta Terra. Campo eletromagnético do seu coração expandido, em perfeita comunhão com a energia do planeta, com a energia do nutrir. E a partir deste momento,
ainda aqui do centro do peito, dessa fonte de energia inesgotável, começa a subir raios de luz, feixes de luz brilhante em direção ao cérebro. Vai subindo, passando pela garganta, chegando na nuca, e chegando até o cérebro, que é inundado agora por toda a energia de amor incondicional. Vinda do seu coração. Crenças limitantes, informações do passado desconhecidas e que limitam o seu processo, começam agora a ser envolvidas pela energia do seu coração. Envolvidas e dissolvidas por essa energia primordial. Continue enviando essa energia, subindo, alimentando e criando novos caminhos neurais, possibilitando novas formas de pensar, possibilitando a capacidade de compreensão do sentir, possibilitando a recordação de quem você verdadeiramente é, da sua luz interior. Você recebe força, coragem, capacidade para continuar no seu caminho, encontrando suas respostas e prosseguindo. Para todo o resultado que já é seu. Os melhores resultados vêm para você. Continue mais um pouco enviando essa energia do coração, conectando mente e coração, trazendo o novo humano, a nova forma de sentir, de interpretar a vida. Permita com que esse fluxo de energia fique aberto, constante e ativo durante todo o dia, durante todo o tempo. Assim é. Aos poucos, comece a retornar, mexendo dedos dos pés, os dedos das mãos, e se permitindo voltar aqui para o momento presente. Me digam como foi a meditação para vocês.
eu senti muito calor, o corpo esquentou bastante, muita energia entrando pelo coronário, conexão coração, mente e eu superior, eu interior. Como foi para vocês? Tô vendo as mensagens aqui. A Leida falou maravilhosas e preciosas explicações. Você é pura luz. Obrigada, Érica. Obrigada, Leida. Obrigada pelo carinho, por tanta energia. Nós estamos juntos nesse processo, juntas e juntos, todos aqui. Gratidão. Eu preparo tudo sempre com muito carinho. Eu quero organizar cada vez mais o meu trabalho para preparar informações ainda mais profundas. Eu noto, às vezes, que se eu colocasse mais tempo, eu traria muito mais. Mas com certeza é o que é para trazer, né? Porque do que eu separo já demora aqui 30 minutos, 40 minutos. Mas eu fico muito feliz. Cada vez mais a gente organizando o trabalho, tenho certeza que vou contribuir ainda mais no meu caminho e no caminho de vocês, consciências universais lindas, aqui nesse processo comigo. A Ana Alice falou: minha primeira vez aqui, foi muito bom, muito aprendizado. Que bom, seja muito bem-vinda. Polly, muita energia no coronário, calor no peito. É a mesma coisa, Polly, senti a mesma coisa. Ravena, dá pra sentir seu carinho. Obrigada, querida. Eu faço mesmo com muito amor, com muito carinho pra vocês. Minha alegria, minha paixão, meu amor, assim, trabalhar com o que eu faço. Laura, serviço lindo demais. Gratidão, Laura, querida. Gratidão. A Caixa, senti calor e assim que iniciei eu ouvi um zumbido no ouvido direito. Senti que minha energia estava em união ao universo. Gratidão profunda. Lindo, lindo, querida. Gratidão. Gente, gratidão a vocês pela meditação aqui juntas, juntos. Um beijo enorme para vocês. Até o nosso tema de amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o principal foco aqui das nossas meditações, o que a gente está buscando com tudo isso, que todos os assuntos estão interligados. Mas amanhã espero vocês aqui novamente. Nosso especial 30 dias de expansão do nosso coração. Beijo para vocês. Tchau.